Nem todos os portais da alma estão no céu. Alguns, os mais poderosos, se ocultam dentro do corpo, entre tendões, tecidos e ossos. E entre todos eles, há um que permaneceu nas sombras do conhecimento popular, mas que os sábios antigos jamais ignoraram. O psoas. Existe um músculo em seu corpo que conecta sua coluna às pernas, mas sua função vai muito além do movimento físico. Dentro de sua forma alongada e serpentina, repousa um poder vibracional tão profundo que, ao ser ativado corretamente, pode atuar como um dínamo energético capaz de acender a luz da alma e, com ela, abrir portas interiores que permaneceram fechadas por séculos. O psoas é como um pavio espiritual. Quando está contraído ou bloqueado, a energia vital fica estagnada, o corpo se endurece, o coração se fecha. Mas quando esse músculo se liberta, desperta uma corrente sagrada que ascende desde as profundidades da pelve até o coração e além, tocando a glândula pineal, despertando memórias, expandindo consciência. É o caminho secreto da Kundalini, o eixo oculto da energia criadora. Este não é apenas um componente anatômico, é uma ponte entre o físico e o etérico, uma chave corporal que ativa a alma e alinha o ser humano com seu projeto divino. Desde tempos ancestrais, diferentes culturas reconheceram seu papel na alquimia interna, sua interação com os chakras inferiores e como desbloquear sua energia não apenas melhora a postura e o bem-estar, mas reaviva a chama espiritual adormecida. A respiração, o movimento consciente e a atenção plena podem transformá-lo em um canal de ascensão energética. Este conhecimento não é novo, é ancestral, mas foi silenciado por séculos de esquecimento e mecanização do corpo humano. Hoje você é convidado a recordar o que sua alma já sabe. Dentro de você, há um músculo que não apenas sustenta seu caminhar, mas pode conduzi-lo em direção à luz que sempre esteve em você. Prepare-se para ouvir o corpo como se fosse um templo e o psoas como seu sino mais sagrado. Na visão moderna, o corpo humano foi reduzido a uma máquina funcional. Músculos que se contraem, articulações que giram, órgãos que cumprem tarefas. No entanto, os antigos jamais viram o corpo dessa forma. Para eles, cada parte da anatomia era também um símbolo, uma porta e um ensinamento. E dentro dessa cosmovisão, o psoas era muito mais que um músculo. Era o eixo secreto da vitalidade sagrada. Nas escolas de sabedoria egípcia, grega, indiana e taoísta, o corpo era considerado um microcosmo do universo. Não havia separação entre o físico e o espiritual. O psoas, embora não chamado por seu nome moderno, estava vinculado ao canal de energia vital que ascende pelo eixo central, conhecido no Oriente como Sushumna, o canal por onde se eleva a energia Kundalini. Em muitas tradições tântricas, essa energia reside enrolada na base da coluna, justamente onde o psoas tem sua ancoragem mais profunda. No taoísmo alquímico, falava-se do dragão adormecido que deve despertar no ventre inferior e que, ao ascender, acende os centros energéticos do corpo, gerando saúde, sabedoria e poder interior. O períneo, o dantian inferior e os músculos profundos que rodeiam essas zonas eram treinados com práticas específicas, respirações, posturas, sons, visualizações. Tudo isso ativava a zona do psoas, ainda sem nomeá-lo, e o tratavam como o fundamento vibracional da alma no corpo. No esoterismo ocidental, falava-se da lâmpada de Deus que arde nas entranhas. Em algumas correntes gnósticas, ensinava-se que a alma humana tinha 3 âncoras: na cabeça, no coração e no que chamavam de centro de fogo oculto na raiz da carne, uma alusão clara ao plexo lombar, lar silencioso do psoas. A ciência moderna apenas começou a vislumbrar sua importância.
É chamado de músculo da alma por sua conexão com o sistema nervoso autônomo, o diafragma, o aparelho digestivo e a postura geral. O psoas, por sua conexão direta com a coluna e o diafragma, é também modulador da respiração consciente e, portanto, do acesso a estados meditativos e estáticos. Se o diafragma é o fole, o psoas é a base sobre a qual se apoia o fogo. Esta sabedoria antiga não se ensinava como teoria, mas como prática vivencial. Os antigos sabiam que não se pode pensar a energia. Deve-se senti-la, habitá-la e despertá-la. E nesse despertar, o psoas não era um simples tecido, era a porta de entrada ao templo sagrado da alma. Para compreender o verdadeiro poder do psoas, é preciso imaginar o corpo não como uma máquina, mas como uma estrutura sagrada, uma catedral energética, onde cada osso é uma coluna, cada órgão, um altar, e cada músculo, um circuito de transmissão divina. O psoas, frequentemente ignorado nas conversas cotidianas sobre saúde, é na realidade um dos músculos mais profundos do corpo humano. Se estende das vértebras lombares até o fêmur, conectando a parte superior e inferior do corpo. Mas essa conexão não é apenas biomecânica, é alquímica. O psoas é a ponte secreta entre a terra e o céu, dentro do corpo. E por que o chamamos de dínamo da alma? Porque um dínamo é um gerador de energia, uma espiral em movimento que transforma uma força em outra. O psoas, ao se liberar conscientemente, transforma a energia física do enraizamento em energia espiritual ascendente. Ou seja, nos permite nos enraizar na Terra, para depois nos elevarmos a dimensões superiores de percepção. Quando este músculo está relaxado, alongado e tonificado em harmonia, permite que a energia vital, a força serpentina da Kundalini, ou o Chi, flua com liberdade desde a base da coluna até os centros superiores, incluindo o coração e o terceiro olho. Mas quando está contraído, atrofiado ou ignorado, se converte em uma rolha energética. Cria-se então uma sensação de fadiga crônica, ansiedade sem causa aparente, desconexão espiritual e uma tensão inexplicável na zona do plexo solar. Pense no psoas como um canal por onde ascende a água de um poço. Se o canal está desobstruído, a água flui e rega todos os campos. Se está bloqueado, tudo seca. A alma, em sua tentativa de se expressar na matéria, necessita desse canal. Necessita um corpo disponível e desperto. Este músculo também atua como memória somática. Ao estar vinculado ao sistema nervoso autônomo, o psoas guarda impressas as emoções reprimidas, especialmente as associadas ao medo, à sobrevivência e à insegurança. É como um diário oculto onde o corpo escreve o que a mente não se atreve a recordar. Por isso, quando se trabalha o psoas com consciência, através de respirações profundas, movimentos fluidos ou meditações corporais, se liberam emoções, produzem-se choros espontâneos, visões ou uma profunda sensação de alívio e reconexão. Além disso, o psoas sustenta o centro energético conhecido como chakra raiz, associado à segurança, ao lar interior e à conexão com a terra. Quando este músculo se ativa em alinhamento com a intenção espiritual, se converte no motor de arranque da luz interior, da centelha que põe em marcha a alquimia do despertar. E aqui entra a metáfora mais poderosa. O psoas é como uma tocha enterrada na escuridão do corpo. Não basta saber que está ali. É preciso se aproximar, respirar com ela, movê-la com suavidade, honrá-la até que desperte. E quando o faz, não apenas ilumina o corpo, mas acende toda a alma desde as raízes. Quando o psoas desperta com intenção, não estamos simplesmente liberando tensão muscular. Estamos acendendo uma antiga coluna de fogo interior,
Este fogo não queima, mas transforma. Seu calor dissolve o estagnado, o oculto, o que foi negado, e permite que a consciência espiritual emerja desde o mais profundo do corpo físico. Imagine o Pessoas como um fio de ouro trançado no tear, que conecta as raízes mais instintivas com as alturas da intuição. Sua ativação não é um fenômeno local, mas um impulso expansivo que impacta todos os níveis do ser. É como se abrisse um portal vertical pelo qual a alma pode mover-se livremente desde o útero energético até a coroa. Um dos efeitos mais misteriosos de trabalhar com o Pessoas é a liberação de padrões ancestrais. O Pessoas não apenas guarda suas emoções, também armazena as memórias epigenéticas de suas linhagens. Quando este músculo se ativa espiritualmente, pode começar uma limpeza de cargas herdadas. Aparecem sonhos reveladores, emoções sem nome, memórias que não são suas, mas que carregava dentro. É como se o sangue de sua linhagem falasse através do corpo para finalmente se libertar. Além disso, esta ativação energética facilita a abertura do chakra sacro, Svadhisthana, e seu fluxo em direção ao plexo solar Manipura e o coração, Anahata. O movimento ascendente do fogo interno gera uma alquimia profunda. O desejo bruto se transforma em criatividade, o instinto em sabedoria, a paixão em visão. É aqui onde muitos praticantes sentem pela primeira vez o que alguns chamam de fogo serpentino ou ascensão da energia divina. Não é um mito, é uma experiência tangível quando o corpo e a alma se alinham. O Pessoas se converte então em um instrumento espiritual capaz de elevar a energia sexual a formas mais sutis e devocionais. Esta transmutação foi buscada por yogis, alquimistas e místicos desde tempos antigos, não para reprimir o desejo, mas para convertê-lo em oferenda, em arte, em iluminação. Uma das chaves é a respiração dirigida. Ao inspirar profundamente e focar a atenção na base da coluna, se estimula o Pessoas desde dentro. Ao expirar, se guia a energia para cima, visualizando uma coluna de luz que atravessa os chakras. Esta prática repetida com devoção reforça a conexão corpo-alma e expande o campo magnético do ser. E aqui ocorre algo mágico. Quando o Pessoas está aberto, o corpo inteiro se torna receptivo à intuição e à cura. As sincronicidades aumentam, a ansiedade se dissolve e o ser começa a viver desde um lugar mais autêntico e centrado. É como se a alma finalmente pudesse habitar plenamente seu templo. Mas cuidado, ativar o Pessoas não é uma técnica mecânica, é uma dança com o invisível. Requer respeito, presença e, sobretudo, escuta profunda. Não se trata de forçar nem de alongar, mas de invocar como se falasse a um espírito adormecido que espera seu chamado. Em última instância, trabalhar com este músculo é aprender a navegar o mistério do corpo com a mesma reverência com que se entraria em uma catedral. Porque quando o Pessoas se ilumina, o corpo inteiro canta. E esse canto não é físico, é o eco da alma, recordando quem é e de onde vem. Em uma época onde se busca elevar a consciência com livros, cursos ou retiros, frequentemente esquecemos o mais evidente. A alma também habita nos tecidos e o Pessoas, como guardião ancestral, responde não apenas ao que fazemos, mas a como o fazemos. Por isso, se deseja despertar seu poder espiritual, comece por entrar em diálogo com seu corpo desde um lugar de reverência, não de domínio. Algumas práticas vivenciais que não apenas beneficiam o corpo físico, mas abrem sendas invisíveis em direção à essência, podem transformar sua relação com este músculo sagrado. Primeiro, respire desde a raiz. Deite-se ou sente-se com as costas eretas. Leve sua atenção ao espaço entre o umbigo e a pelve.
Visualize que ao inspirar a energia, entra pela base de sua coluna e percorre o psoas como um rio de luz. Ao expirar, sinta como essa energia ascende limpando cada centro energético. Faça sem pressa. Neste tipo de respiração não se busca oxigênio, mas presença sagrada. Segundo, escute o corpo, não o force. Em lugar de fazer alongamentos mecânicos do psoas, experimente movimentos conscientes, círculos pélvicos lentos, torções suaves, dança livre. Escute se o corpo te guia a parar, a tremer ou mesmo a chorar. Às vezes, liberar o psoas é abrir uma comporta emocional, e sua única tarefa é se sustentar com amor. Terceiro, não o ative sozinho, mas com intenção. O psoas é um músculo espiritual quando o trata como tal. Antes de qualquer prática, feche os olhos e faça uma invocação interna. Abro este canal para liberar o que já não serve e permitir que a luz acenda em mim. Esta simples frase pode mudar toda a qualidade de sua conexão corporal. Quarto, use o som como vibração liberadora. Os mantras, tigelas ou mesmo uma vogal profunda como o Om, dirigidos conscientemente à área pélvica, podem dissolver bloqueios energéticos alojados no psoas. O som penetra onde a mente não alcança, e quando ressoa ali, é como se o músculo recordasse sua verdadeira função: servir a alma. Quinto, cuide de sua vida emocional como cuida de seu corpo. O psoas se fecha diante do medo crônico, o excesso de controle e a desconexão com a terra. Cultivar a confiança na vida. Caminhar descalço. Abraçar os processos emocionais com humildade. São tão importantes quanto qualquer exercício físico. Seu sistema energético não florescerá se seu coração está em guerra com o que sente. Finalmente, não esqueça que este caminho não é imediato. Despertar o psoas como dínamo espiritual é uma iniciação, não uma técnica. Requer devoção, escuta e constância. Mas cada dia que dedica-lhe a este centro interno, na realidade o está dedicando à sua alma, porque ao final, quem desperta o psoas não é o corpo, é o ser luminoso que habita dentro, esperando nascer outra vez na matéria, mas desta vez com consciência. Nem todas as portas para o divino estão no céu. Algumas estão mais perto, mais silenciosas, mais humildes, tão próximas que pulsam sob sua pele. O psoas, esse músculo que por séculos foi relegado ao esquecimento fisiológico, hoje volta a ocupar seu trono como o que verdadeiramente é. Uma tocha adormecida que, ao se acender, revela o caminho para o sagrado. Neste percurso, compreendemos que o psoas não apenas articula movimento físico, é um eixo entre o terreno e o sutil. Uma corda invisível que conecta o corpo instintivo com a alma desperta. Através de sua ativação consciente, liberamos mais que tensão muscular. Liberamos memórias, transformamos emoções e iniciamos a ascensão do fogo espiritual. A tradição antiga nunca separou o corpo do espírito. Os alquimistas internos, os yogis, os dançarinos sagrados de civilizações passadas sabiam que a luz da alma não podia acender sem primeiro despertar as raízes que a sustentam. O psoas era em muitas dessas culturas o ponto de origem dessa ascensão. Por isso o reverenciavam, o cultivavam, o escutavam, como se escuta um oráculo interno. Hoje, em meio ao ruído do mundo moderno, se nos oferece uma oportunidade: voltar a essa sabedoria corporal, não como uma moda passageira, mas como um caminho autêntico em direção à liberação interior. Não precisa de grandes ferramentas, apenas necessita da disposição para se deter, sentir, habitar esse templo de carne onde o espírito anseia se manifestar. Lembre-se disso. Quando toma o tempo para ativar seu psoas com respeito, com intenção, com amor, está enviando um sinal claro ao universo. Está dizendo:
Estou pronto para sustentar minha luz. Estou disposto a ancorar minha alma nesta terra. E quando isso ocorre, a vida começa a se reorganizar ao seu redor. Não porque mudam as circunstâncias, mas porque você se converteu em um canal mais claro, mais firme, mais desperto. Não subestime o poder do sutil. Às vezes, um só suspiro consciente na raiz de seu ser pode fazer mais por sua alma que 1000 palavras. Um só instante de presença em seu centro pode acender uma lembrança profunda. Que seu corpo não é um acidente, mas um instrumento escolhido por sua alma para manifestar sua luz.